qual foi a última vez que você fez absolutamente nada por 10 minutos? Sem ficar enviando mensagens de texto, falando ou mesmo pensando. No vídeo de hoje, eu vou resumir para você um dos melhores TEDs sobre meditação mindfulness, atenção plena. Ao final, eu vou te dar 3 dicas baseadas na minha experiência como praticante e professora de mindfulness. Com dicas práticas, você também vai conseguir ter mais tempo para começar a meditar e reequilibrar a sua vida digital e offline. O que o criador de um dos primeiros aplicativos de meditação, o Headspace, tem para nos ensinar sobre mindfulness? O especialista em mindfulness, Andy Puddicombe, descreve o poder transformador de fazer exatamente isso: refrescar sua mente por 10 minutos por dia, simplesmente por estar atento e vivenciar o momento presente. Não há necessidade de usar incenso ou sentar-se em posições desconfortáveis. Se você usa Netflix, talvez já tenha visto algumas séries, chamada Headspace Meditação Guiada, Headspace Meditação Guiada para Dormir Melhor e Headspace Guia para Relaxar. A primeira parte do vídeo de hoje é baseada no TED, uma palestra do Andy, visto mais de 12 milhões de vezes no site do TED, e foi filmado no TED Salon London Fall 2012, em novembro de 2012. O que é um TED? O TED é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à disseminação de ideias, geralmente na forma de conversas curtas e poderosas. O TED começou em 1984 como uma conferência onde tecnologia, entretenimento e design convergiam. E hoje abrange quase todos os tópicos, da ciência aos negócios a questões globais, e tem em mais de 110 idiomas. Enquanto isso, os eventos TEDx, de forma independente, ajudam a compartilhar ideias em comunidades ao redor do mundo. Hoje você pode acessar gratuitamente milhares de vídeos no site oficial tanto do TED quanto no YouTube. Mas agora vamos ao TED que eu vou resumir para vocês? O Andy Puddicombe afirma neste TED, abre aspas, a mente, o nosso recurso mais valioso e precioso, com a qual vivenciamos cada momento de nossas vidas, a mente, que contamos para sermos felizes, contentes e estáveis emocionalmente como indivíduos e ao mesmo tempo para sermos gentis e atenciosos e termos consideração com os outros. Esta é a mesma mente que dependemos para sermos focados, criativos, espontâneos e fazermos o melhor em tudo que fazemos. Mesmo assim, nós não tiramos um tempo para cuidar dela. Na verdade, nós cuidamos mais dos nossos carros, de nossas roupas e até do nosso cabelo do que de nós mesmos. Em outro trecho, ele diz: a consequência, é claro, é que ficamos estressados. A mente zune como uma máquina de lavar rodando sem parar. Muitas complicações, emoções confusas e não sabemos como lidar com isso. O pior é que nós ficamos tão distraídos que não estamos mais presentes no mundo em que vivemos. Nós deixamos de ver as coisas mais importantes para nós. E o mais engraçado é que todo mundo aceita que a vida é assim e segue em frente. Mas não é realmente assim que a vida deve ser. Ele continua compartilhando o que aprendeu ao se tornar um monge celibatário. Ele diz: eu aprendi a ter um maior reconhecimento, um entendimento sobre o momento presente, de não me perder com pensamentos, não estar distraído, não estar atormentado por emoções difíceis, mas aprender a estar no aqui e agora. Como estar consciente, como estar presente. Para Andy, o momento presente é muito subestimado. Parece banal, mas passamos tão pouco tempo no momento presente que pode ser tudo menos banal. Uma pesquisa feita na Universidade de Harvard, ele diz que nossas mentes estão, em média, distraídas com pensamentos quase 47% do tempo. 47%.
Ao mesmo tempo, essa divagação da mente também é a causa indireta da infelicidade. Bem, estamos aqui por não muito tempo, então desperdiçamos metade da nossa vida praticamente divagando entre pensamentos potencialmente infelizes. Isso parece trágico, especialmente quando há algo que podemos fazer a respeito, quando há algo positivo, prático, atingível. Uma técnica cientificamente comprovada que permite à nossa mente ser mais saudável, mais consciente e menos distraída, que é a meditação. O mais incrível disso tudo é que com apenas 10 minutos por dia, isso já pode causar um impacto em toda a nossa vida. Mas temos que aprender como fazer. Precisamos também exercitar. Precisamos de um sistema que nos ensine a sermos mais conscientes. Isso basicamente é o que é a meditação. Ela nos familiariza com o momento presente, mas temos que aprender como conduzi-la ao caminho certo para aproveitarmos o melhor dela. É para isso que elas estão aqui, caso vocês se perguntem. Porque muitas pessoas presumem que a meditação é apenas parar de pensar, livrar-se das emoções, de alguma forma controlar a mente, mas ela realmente não é isso, ela é bem diferente. É mais sobre como dar um passo para trás, ver claramente o pensamento, vê-lo indo e vindo, emoções vindo e indo, sem julgamento, mas com a mente relaxada e focada. Nesse trecho agora, o Ender resume de um jeito fantástico o seu argumento central. É apenas aprendendo a observar a mente que podemos começar a nos livrar dessas histórias e padrões mentais. Mas quando você senta e observa a mente desta maneira, você pode ver muitos padrões diferentes. Você pode ver uma mente que é muito inquieta o tempo todo. E não fique surpreso se você sentir o seu corpo um pouco agitado quando você sentar sem fazer, entre aspas, nada. E sentir a sua mente assim. Você pode achar a mente lenta, entediante, quase mecânica. Parece que você apenas acorda, vai ao trabalho, come, dorme, acorda, trabalha. Ou pode ser um pensamento incômodo, que fica girando, girando e girando em sua mente. Bem, seja o que for, a meditação oferece a oportunidade de dar um passo para trás e ter uma perspectiva diferente, de ver as coisas, de ver que as coisas nem sempre são o que parecem ser. Não podemos mudar cada coisinha que acontece na nossa vida, mas podemos mudar o modo como a vivenciamos. No final da sua palestra, ele encerra com a bela síntese. Tudo o que você precisa são 10 minutos por dia para dar um passo para trás, familiarizar-se com o presente, para experimentar uma sensação maior de foco, calma e clareza na sua vida. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês 3 dicas essenciais para você dar o seu primeiro passo se você quer começar a meditar. Vamos para a primeira dica? Reavalie suas prioridades e ache tempo para o que realmente importa. Gente, é muito importante a gente parar com a desculpinha de que eu não faço meditação ou eu não faço uma atividade física porque eu não tenho tempo. No final das contas, tudo é uma questão de escolha e prioridade. O que eu quero dizer com isso é que seria muito mais honesto com a gente mesmo, com as pessoas, se a gente dissesse assim: eu não vou começar a meditação porque ainda não é uma prioridade para mim, porque eu ainda preciso ler para me convencer mais sobre isso, porque eu preciso me organizar melhor. Então, quando a gente passa da postura de que eu não faço porque não tenho tempo, para uma simples frase, eu não faço porque isso ainda, ou isso não é uma prioridade no meu momento de vida agora, a gente acaba sendo muito mais honesto com a gente mesmo. Então, quando eu comecei a meditar, por exemplo, eu comecei aqui no Canadá. Então, eu tinha 2 filhas pequenas na época, uma com 3, uma com 6. Não tinha empregada, que eu estava acostumada desde que eu casei. O meu marido trabalhava o dia todo, eu não tinha creche para caçula, eu não tinha família para me dar suporte.
E mesmo assim, eu achei tempo para meditar. Por quê? Eu encontrei, dentro de todo o meu dia, né, mesmo estando com a minha filha caçula sempre comigo, seja numa atividade física, seja numa brincadeira na escolinha da filha da minha mais velha, ela sempre estava comigo. 3 anos de idade, quem tem filho sabe que ainda depende muito da gente para muita coisa. Só que eu encontrei um horáriozinho que era o horário depois do almoço. Então, naquele horário, que já era um horário que eu costumava tirar um cochilo, foi onde eu encaixei o horário da meditação. Então, como é que você pode fazer isso na sua vida? Você pode pensar, ok, se tempo é prioridade e você conseguir tirar essa desculpinha da sua agenda, você vai para outra etapa que é se perguntar, dentro da minha rotina diária, corrida que eu tenho, agitada que eu tenho, multifunções que eu tenho, tentando equilibrar vários pratinhos, que horário é que eu vou colocar 5 ciclos de respiração? Então você pode ainda diminuir o seu nível de exigência e, ao invés de pensar agora nos 10 minutos, pense onde é que de forma regular você poderia colocar 5 ciclos de respiração profunda. E isso pode ser logo depois do café da manhã, pode ser ao acordar, você sentar e fazer. Pode ser antes de você dormir, deitada. Sim, você pode fazer meditação sem necessariamente estar sentado em posição de lótus, mesmo que você não tenha flexibilidade. Então, esses 5 ciclos de respiração que você pode fazer, inclusive, inspirando e expirando usando a palma da sua mão como um guia, isso é uma técnica super simples que eu aprendi no meu curso de certificação de instrutora de Mindfulness. É o que eles chamavam aqui de Take 5. Respire 5 vezes, é a tradução que eu uso. Então, o mais importante é você tornar a meditação um hábito. Existem alguns especialistas em hábito, como o B.J. Fogg, que é o autor do livro Micro Hábitos, que ele diz, se você conseguir fracionar um novo hábito para o mínimo possível, inclusive ele menciona para até no máximo 30 segundos, mas você conseguir repeti-lo todos os dias, linkando com algum hábito que você já tem, tipo escovar os dentes, tomar banho, acordar, ir dormir, você repetindo isso várias vezes e você celebrando essa vitória de ter conseguido fazer esse hábito, esse micro hábito, com o tempo, esse hábito vai se colando na sua rotina e passa a ser alguma coisa natural. Depois que isso começar a ser natural, depois que você criou o hábito, aí sim você pode passar para uma outra etapa, que é ir para a quantidade mínima recomendada, que são pelo menos 10 minutos por dia de meditação. Então, essa é a primeira dica, tá bom? Como é que você pode fazer isso também, se você não tem ideia em relação a, Didi, consegui fazer as 5 respirações, repetir isso durante um mês. Estou fazendo todo dia ao me acordar. E agora, como é que eu faço essa tal de meditação guiada durante 10 minutos? Se eu não tenho um professor, se eu estou com isolamento social na minha cidade, se eu não tenho tempo para me deslocar para ir para um lugar. Existem aplicativos que você pode usar no seu celular, sim. Você pode usar aplicativos para o seu bem. Nossa vida digital, como vocês sabem que eu defendo aqui, não é só o lado ruim, existe um lado positivo também. Então hoje existem dezenas de aplicativos de meditação, inclusive alguns brasileiros. Apenas um que eu vou indicar para vocês hoje, a título de exemplo, é o que tem a biblioteca gratuita maior. Ele se propõe a ser o aplicativo maior em número de meditações guiadas gratuitas, é o Insight Timer BR. Eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então, o Insight Timer BR, ele tem um banco de mais de 5.000 professores, mais de 10.000 meditações gravadas dentro do aplicativo. E grande parte dessas meditações são gratuitas e algumas, obviamente, são pagas. Mas você pode experimentar simplesmente colocando um fone de ouvido, o que você tiver, onde você estiver. Você pode escutar no ônibus, no transporte, indo para a universidade ou voltando, se você é estudante. Você pode escutar no seu quarto ao acordar ou dormir. Você pode fazer em qualquer lugar, no aeroporto, na viagem, em casa, na escola, na faculdade, no intervalo do trabalho, dentro do seu ambiente de trabalho, em vez de você ficar nas redes sociais, você passar esses 10 minutinhos meditando.
Então, gente, existem sim caminhos, mas o primeiro passo é você tirar da sua vida essa desculpa de que eu quero meditar, mas eu não faço só porque eu não tenho tempo. Podem haver outras desculpas que a gente vai conversar hoje aqui que estão por trás dessa negação e dessa desculpa que você queria para você, mas que é falta de tempo, eu posso garantir para vocês que não é, porque se eu conseguir, sendo mãe, estando nessa condição que eu expliquei para vocês, eu achei 10 minutos, você também pode achar, tá bom? Dica 2. Priorize sua saúde. Gente, sem saúde física e mental, como é que a gente pode trabalhar, estudar, ajudar os outros? Tá? Então, quem quer de fato ter saúde, a gente precisa fazer escolhas mais sábias sobre o nosso tempo e as nossas prioridades. Tá? Então, quando a gente fala de usar meditação, a gente está falando em uma técnica que é preventiva, não é uma aspirina que você toma para passar uma dor de cabeça. Eu estou estressado, faço meditação e me desestresso e fico zen em 5 segundos. Não é assim. Você não vai ser um monge sempre em paz porque você pratica meditação. Você vai ter altos e baixos. Você vai ter só um nível de atenção e percepção de quando você está saindo dos trilhos mais fácil. Você vai ter uma ferramenta de voltar para os trilhos também mais fácil. Mas a prevenção é que é o grande benefício da meditação, não uma cura para todos os males. A meditação não é uma panaceia, não é aquela pílula mágica, que se você pensa assim, é melhor que você nem comece, porque as suas expectativas vão estar altas demais. Tá? Então, a gente precisa pensar, se eu quero cuidar da minha saúde mental, se eu quero me prevenir, por exemplo, de problemas graves como a depressão, ou se eu quero me manter firme, né, nos meus estados de ansiedade e não voltar para uma crise de ansiedade, você precisa trabalhar no tratamento da doença com acompanhamento técnico, com acompanhamento médico, melhor dizendo, qualificado, psicoterapêutico, etc. Então, a meditação, nesse caso, ela vai te ajudar nos momentos de recaída. Várias pesquisas já mostram que, associadas a outras terapias, medicamentosas e não, a meditação pode ser muito eficiente. Né? Então, se você quer saber mais sobre isso, vários estudos são apresentados pela jornalista Shannon Harvard, que é especialista em saúde e ciências e é autora de um documentário interessantíssimo. Eu comprei semana passada e assisti, chamado My Year of Living Mindfully. E nesse filme dela, ela apresenta tanto pesquisas científicas, né, quanto ela faz um experimento na vida dela. Ela passa um ano inteiro praticando meditação. Uma mulher com a doença autoimune, que tem problema de ansiedade, problema de insônia, há muitos anos luta para sair desse ciclo de adoecimento. E ela faz revelações fantásticas sobre o benefício da meditação. E ela diz, logo no início do documentário, ela apresenta alguns dados falando que alguns pesquisadores indicam, né, que se a gente não cuidar hoje da saúde mental das populações de modo geral, né, não só em nível individual, a gente vai entrar em alguns anos, em 2050, é a previsão de alguns estudos, a depressão vai ser a doença número 1 para afastamento do trabalho, né? Dentre outros dados que ela coloca no filme dela. Então, se você lida com algum transtorno ou com alguma condição no campo da saúde mental, a meditação pode te ajudar muito, embora ela não seja uma pílula mágica, embora ela precise ser associada com outras atividades, tá? No meu caso, por exemplo, a meditação entrou já como uma prevenção, né? Eu já tinha feito um trabalho de terapia durante alguns anos no Brasil, só que eu estava no Canadá e fazer terapia daqui, fazer online, não era uma coisa que a gente pensava muito. Hoje em dia já tem muitas clínicas e muitos profissionais que atendem, principalmente por conta desde o ano passado, né? Por conta do isolamento e tal. Mas naquela época não era tão comum. Então eu fiz um curso, né, de Mindfulness para redução do estresse, um protocolo de 8 semanas, que é baseado no modelo do criador do método Mindfulness no Ocidente, né, o professor Jon Kabat-Zinn. E eu tinha uma professora de yoga que ela ofereceu no estúdio dela um curso, né, de 8 semanas baseado nessa metodologia. Então,
a partir disso, eu comecei a associar na minha prevenção da ansiedade, do controle, que sempre foi meu calo do ponto de vista de saúde mental, a yoga, esse curso, a prática diária da meditação com o aplicativo, todo santo dia, 10 minutinhos em casa, né? E isso foi me ajudando a lidar com todo o processo de adaptação ao novo país, por exemplo, a lidar com novos papéis sociais de ser mãe e ser também aquela que cuida da casa, que cuida do filho, que cuida do marido, ainda tentando me encontrar do ponto de vista profissional, porque eu não tinha mais o status profissional de ser uma professora universitária. Então eu tinha que lidar com todas essas questões, né? Então para mim foi super importante entrar nesse processo da meditação para que eu pudesse ter mais clareza sobre as minhas decisões, mais clareza sobre a minha questão da minha carreira, porque eu estava em licença sabática, né? Então eu pedi um afastamento de 3 anos da universidade. Então esse período era um período de redescoberta profissional. Então eu precisava fazer eu estava fazendo alguns cursos online, tentando vislumbrar que caminho eu ia tomar na minha vida, na minha carreira, e para isso eu precisava de clareza mental. E aí a meditação entra como uma ferramenta super importante para ajudar a gente a gerenciar nosso fluxo de pensamentos e organizar as nossas ideias de uma maneira mais clara. E você? Como é que você pode fazer isso de maneira diferente também? Como é que você pode usar a meditação como uma arma, entre aspas, como uma ferramenta para te ajudar a repriorizar a sua saúde mental? Primeiro, talvez você precise mais do que a meditação para resgatar sua saúde física e mental. Lembre-se do que eu falei. Meditação não é uma aspirina que você toma e passa dor de cabeça. É muito mais uma prática preventiva do que uma cura milagrosa, tá? Então, algumas combinações possíveis que eu gostaria de listar para vocês. Vocês podem associar psicoterapia com meditação, por exemplo. Psicoterapia com psiquiatria, nos casos, por exemplo, de burnout e de depressão. Você pode associar meditação com atividade física que você goste, caso a sua questão seja mais lidar com pensamentos acelerados, mas que você não tem uma condição de transtorno de ansiedade, pânico ou outra questão do campo mental, né? Então, qualquer atividade, gente, não precisa ser a atividade que você idealizou. Eu gostaria de poder voltar à musculação. Eu tenho uma vizinha que é personal trainer que me convidou e me informou que ela estava voltando a atender num centro esportivo aqui perto. Mas eu tive que dizer para ela, Blair, muito obrigada pelo convite, mas eu vou ter que talvez deixar para o ano que vem, porque agora eu estou numa fase de reestruturação do meu curso, eu estou estudando muita coisa, eu ainda estou sozinha, ainda estou passando algumas coisas que meu marido estava me ajudando para uma outra pessoa, então eu tenho que formar uma equipe que me ajude, que me dê suporte para eu conseguir liberar mais tempo e fazer. Então eu não disse simplesmente para ela, eu não tenho tempo. Não, primeiro eu tentei achar tempo. Depois eu pensei, eu vou tirar do meu sono? Não. Eu vou tirar das minhas filhas? Não. Eu vou tirar da meditação? Não. Eu vou tirar do meu trabalho? Hoje ainda não. Então, é essa postura que a gente tem que ter. A atividade física e a meditação, ela tem que entrar não como uma carga a mais na sua vida, ela tem que entrar como um espaço de respiro na sua rotina para você repriorizar a sua saúde mental, entende? Então, outro exemplo também de atividade física, natação. Eu tenho uma amiga minha que tem 3 filhos pequenos, uma que fez 1 aninho há pouco tempo, e ela disse semana passada para mim, Ju, consegui voltar para natação, tô tão feliz. E aí eu fiquei, gente, tá vendo? Tá vendo? Que é o que eu digo para o pessoal no Digital Equilíbrio. A gente não pode dizer que não tem tempo. Ela tem 3 filhos pequenos, trabalha em casa 8 horas, tem filho, tem marido, tem toda uma série de ocupações na vida, mas ela achou tempo e ela reorganizou a rotina e a vida dela com o marido dela para que ela pudesse fazer 2 noites de natação. Então, se você não acha tempo para atividade física, você está deixando de colocar dinheirinho na sua poupança, né? Então, quando a gente fala de mudança no estilo de vida, gente, normalmente são ações simples, não são coisas extraordinárias, né? Em diferentes dimensões da vida, mas que gera o que eu chamo dessa poupança de saúde. Como assim poupança? Quando a gente pensa em guardar um pouquinho todo mês numa poupança ou numa aplicação, seja qual for, muitas vezes você não vê uma grande mudança, um grande crescimento do seu dinheiro ali, em curto prazo.
Mas a longo prazo você pode se aposentar, por exemplo, e ter uma previdência bem gordinha para você ter uma vida mais confortável quando você estiver idoso, quando você for se aposentar, né? Então, a mesma coisa é a gente cuidar do estilo de vida da gente e a gente inserir a meditação como uma prática associada à prática de saúde mental e de prevenção, né, de problemas. Então, gente, se a gente ficar pensando só no longo prazo, a gente nunca ia juntar R$ 100, né? Então, se você dá importância só a trabalhar, a ganhar dinheiro, a correr pela vida, mas você não faz uma poupança da sua saúde mental, com um estilo de vida em que você consiga ter atividade física, bom sono e prática de meditação, que eu acredito um dia vai ser tão comum como a prática de atividade física, né? Você não vai ter os benefícios a longo prazo também da meditação, né? Então pense nisso. Comece hoje a poupança da sua saúde, tendo um estilo de vida mais saudável que inclua a meditação nela. Uma outra metáfora que eu queria trazer para vocês aqui com relação a essa questão de saúde e da importância da gente pensar nisso como objetivo de vida é a metáfora da dieta. Então, por exemplo, cada um de nós pode ter um objetivo diferente ao fazer meditação. Do mesmo jeito que cada um de nós pode ter um objetivo diferente ao ter uma dieta. Não uma dieta no sentido de ter uma dieta restritiva para emagrecer, mas uma dieta no sentido de uma série de hábitos alimentares e de escolhas com relação aos seus alimentos, né? Então, o objetivo de cada um em ter uma dieta mais saudável, por exemplo, pode ser diferente. Algumas pessoas, por exemplo, podem dizer claramente: eu quero melhorar a minha dieta, mudar minha dieta porque eu quero perder peso. Outras podem dizer: porque eu quero ter mais saúde. Outras podem dizer: porque eu quero manter o peso depois da cirurgia bariátrica, né? Os caminhos e os profissionais, né, com os quais você pode contar, eles podem ser diferentes conforme o seu caso, conforme o seu objetivo. Você pode, por exemplo, para manter uma dieta que te traga saúde, você pode associar uma nutricionista com um personal trainer, por exemplo, ou uma nutricionista e um endocrinologista, um nutricionista e um psicoterapeuta, porque você já entendeu que a sua relação emocional com a comida que é o grande problema, o que é a origem de você descontar na comida é quando você está estressada, quando você está muito ansiosa. Então você investe em duas frentes, tá? Não só na alimentação. Pode ser uma combinação de nutricionista com terapia de grupo, por exemplo, que enfoque mais a questão da mudança do comportamento. Pode ser um nutricionista, um método que funcione melhor para você, tipo Mindful Eating, né? Então, cada um de nós pode ter uma combinação que funcione melhor para ir em direção a ter uma saúde física e mental melhor. Mas nesse conjunto de atividades preventivas, se você colocar os 10 minutos de meditação, você vai estar fazendo uma poupança que daqui a alguns anos você vai começar a sacar os benefícios, como mais calma, mais clareza mental e mais foco. Dica número 3. Quebre suas crenças limitantes e preconceitos contra a meditação. Gente, a gente já falou sobre a desculpa clássica do eu não tenho tempo, né? Mas existem outras também que sempre aparecem. Uma delas é não tenho dinheiro. Como é que você pode fazer do zero se você não tem dinheiro? Adivinha? Usando coisas da nossa vida digital que estão de graça pra gente. Comece com aplicativos gratuitos como o Insight Timer BR, que eu mencionei para vocês. Eu vou colocar nos comentários, na descrição do vídeo para vocês, o linkzinho para vocês baixarem se quiserem. Eu não estou ganhando nada deles, é apenas porque dentre os vários aplicativos que você pode inclusive entrar na sua loja online de aplicativos e você pode explorar, a gente tem, além do Insight Timer BR que eu falei para vocês, que tem uma quantidade maior gratuitos, você tem o aplicativo Serenidade, que é brasileiro, que é do Haroldo Dutra Dias. Tenho amigas que usam e recomendam. Tem o Calme, que é o que eu uso, que é um norte-americano. Tem o Headspace, que é o do Andy, que deu a palestra pra gente. Tem Balance, que é um norte-americano. Tem o Zen, que é de uma brasileira. Então você pode explorar as várias
opções que você tem. Alguns vão pedir o cartão de crédito para ter aquele tempo de garantia. Uns vão dar 7 dias de uso, outros vão dar mais tempo, outros vão ter uma parte do conteúdo que é gratuito e outra parte que é paga. Então você pode testar aplicativos diferentes, que o visual funcione melhor para você. Mas se você não tiver um centavo para você investir, você pode começar por um gratuito. Outra opção, você pode explorar canais no YouTube que tenham meditações guiadas. Existem inúmeros, que aqui eu não vou citar, porque alguns eu não conheço tão bem, outros são estilos de meditação diferentes do que eu acredito, né? Mas você pode ter a liberdade de explorar e conhecer novos estilos de meditação. Existem canais que têm milhares de seguidores, inclusive brasileiras, né, que têm canais exclusivamente de meditação. Se você quiser começar comigo, você tem uma playlist no meu canal aqui mesmo no YouTube chamada Meditação Simples. E aí eu tenho mais de 13 meditações guiadas. Tem alguns vídeos no início explicando o básico do mindfulness, como sentar. Posso sentar com a perna assim, posso fazer sentada na cadeira. Eu faço um videozinho aqui mostrando a vocês como fazer na cadeira, como você fazer de vários formatos diferentes. E tem algumas outras meditações guiadas, que é só a minha voz. Você põe um fonezinho e você escuta onde você quiser. De manhã, de tarde, de noite, na cama, no ônibus, no metrô, onde você puder e onde você achar mais fácil colocar na rotina. Entendam, isso é que é o mais importante, é começar. É como você querer fazer atividade física e dizer assim, eu vou correr uma maratona. Quando, na verdade, o que você precisa primeiro é colocar na sua rotina 10 ou 15 minutos de caminhada. Colocar o seu tênis e dizer, vai ser de 9 às 9h15 todos os dias. Ou vai ser no meu intervalo do almoço. Ou vai ser quando eu voltar para casa. Ou eu vou acordar 15 minutos mais cedo e vou fazer antes de sair de casa. Então, gente, vamos parar com essa desculpa aqui, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Você não precisa comprar tênis, não precisa comprar roupa. Não precisa comprar nada demais. Com um fone e um celular e acesso à internet, hoje você consegue começar a meditar, tá bom? Outra desculpinha, bem clássica, outra crença. Isso não é para mim, pois não gosto de yoga e nem de coisas alternativas. Gente, meditação especificamente do tipo mindfulness, que é a que eu pratico, não tem preconceito de raça, cor, religião, aparência física, idade, status social, nada. A meditação mindfulness, ela foi trazida do Oriente para o Ocidente por um professor e médico, o Dr. Jon Kabat-Zinn. Ele fez um programa que foi justamente o que eu fiz aqui no Canadá, o MSBR, Mindfulness Stress Based Reduction. Ele nasceu por uma prática originada sim no budismo, mas que ele adaptou para aqui e que ele aplicou na clínica escola de onde ele trabalhava, na Universidade de Massachusetts. Então, não tem nenhuma ligação. Essa técnica já existe desde a década de 70. Não tem a ver com cantar mantra, de segurar na mão, fazer dança circular. Não existe nada disso na meditação mindfulness, tá? Para meditar, essa prática de atenção plena, você não precisa necessariamente ser alternativo ou vegano, falar Om ou recitar mantras. Isso é uma outra linha de meditação que tem a sua validade, mas que não faz parte da meditação mindfulness, ok? Não precisa gostar de cristais ou incenso, nem ter flexibilidade para sentar de pernas cruzadas. Tudo isso às vezes está no nosso imaginário ao redor da meditação, mas nada disso faz parte da meditação mindfulness. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar na descrição do vídeo também um link de uma série do Netflix chamada Explicando a Mente. Dentro dos vários episódios que tem, um deles é só sobre meditação. E lá ele mostra uma espécie de evolução histórica dos vários tipos de meditação. Aí ele vai falar da meditação transcendental, que é muito ligada a mantras, vai todo um aspecto histórico, as figuras mais marcantes, e vai mostrar um determinado momento, na linha do tempo, a entrada do Jon Kabat-Zinn com a meditação mindfulness ou de atenção plena. Então, assiste para você conseguir entender melhor. Portanto, gente, meditação tem de vários tipos, do mesmo jeito que tem várias modalidades esportivas. Todas podem coexistir. Então, se você experimentou uma e você não gostou, pode ser que você não tenha gostado daquela, mas você precisa testar outras. O que nos leva a uma outra frasezinha, que é uma crença muito
muito forte que as pessoas me falam: já testei, mas não funcionou comigo. Bom, se você testou alguma vez e não funcionou, talvez o problema não seja a prática da meditação em si. Como assim? Talvez você tenha testado uma técnica que você não gostou ou que realmente não funcionou para você, para o seu estilo de ser, né? Ou você pode não ter gostado de um professor em particular, ou você foi para um lugar que você tentou uma prática, mas foi um lugar que não foi muito acolhedor. Ou você tinha expectativas muito altas, que foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a minha formação de instrutora. Né? Então eu achava que eu ia começar a fazer meditação, já fazia quase um ano com o aplicativo, estava fazendo um curso de formação de instrutora e eu achava que eu ia ser a pessoa zen todos os horários da minha vida. E aí eu comecei a conversar com a minha professora, a coordenadora do curso na época, e ela disse: Juliana, você precisa gerenciar essas expectativas, porque a meditação não é uma coisa que transforma a gente da água para o vinho do dia para a noite. É uma prática que precisa ser consistente. É como você ir para a academia. Você não vai ficar com a barriga tanquinha com 6 meses de musculação. Você vai precisar praticar isso ao longo do tempo, com consistência, e às vezes você vai precisar de coisas adicionais. Foi quando ela me indicou uma professora que mora aqui na cidade que eu estou, e ela disse: entre em contato com ela, porque talvez o que você precise seja de um atendimento mais próximo, mais personalizado, uma espécie de mentora para você. E aí você vai trabalhar em cima das suas necessidades mais particulares. Então, é a mesma coisa que muitos de nós experimentou com a academia, por exemplo. Né? Então, às vezes você vai fazer uma atividade física e aí você não diz: esportes não funcionam para mim. Nunca mais vou fazer nenhum tipo de esporte porque a atividade física não presta. Funciona para as outras pessoas terem saúde, mas para mim a atividade física não funciona. É meio insano você dizer isso, não é? É meio estranho, no mínimo. Então ninguém fala isso. A gente diz: eu não gosto de musculação, eu não gosto de natação, eu não gosto de atividade cardio. Eu, por exemplo, aeróbica, cardio não sei o que lá, coisas que são muito agitadas, porque eu já tenho uma mente agitada. Eu gosto de yoga, eu gosto de uma coisa que me leva para o caminho oposto, na verdade. Então, o que é que eu quero dizer com essa metáfora da academia? Você talvez não tenha encontrado a modalidade certa de meditação para você. Ou talvez você não tenha encontrado a academia correta para você, né? Do mesmo jeito que funciona na academia de ginástica. Ou um professor, um estilo de aula. Então, teste outras modalidades esportivas, teste outras modalidades de meditação até encontrar que funciona para você, tá bom? Uma outra frase que eu escuto muito: sou muito agitada, jamais vou conseguir ficar parada sem pensar em nada. Essa é para fechar com chave de ouro, gente. Primeiro, se você é muito agitada, é justamente você quem mais precisa. Tá? Quem está saudável não precisa de remédio. Se você fosse uma pessoa super zen, calma naturalmente, tranquila, tivesse clareza, etc., você não precisaria de meditar. Então, se você é muito agitada, se você tem a mente acelerada, é justamente você quem mais precisa. Tá? Segundo, você não precisa começar a meditar parada fisicamente. Tente mindful walking, por exemplo. Existem meditações de atenção plena que você pode fazer, que são meditações ativas. Você, por exemplo, fazer atividades que lhe deixam completamente imersos, como cuidar de uma planta, como fazer o mindful walking, outras atividades que exigem alguma ação, desde que a qualidade dessa ação seja com atenção plena, pode ser um caminho também para você fazer a prática, tá bom? Terceira coisa, meditar não é pensar em nada e ficar no vazio completo. Não é observar sem julgamento os seus próprios pensamentos. Então, sempre que você ou alguém disser: eu não consigo meditar porque eu não consigo pensar em nada, ninguém consegue. Quem medita, na verdade, aprende a observar os seus pensamentos fluindo e consegue, através de uma âncora, que normalmente é a respiração, mas que podem ser a caminhada, por exemplo, ou uma outra ação, e aí você volta para o seu ponto focal, que pode ser a respiração, que é a mais comum. Então, esse processo de ir e vir é a natureza do exercício do mindfulness e não ficar no vazio, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês curtiram esse vídeo, coloca aqui o seu like e também compartilhe esse vídeo para que ele possa ajudar
a chegar em outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem, quebrar essas crenças pela meditação e possam dar esse primeiro passo em direção a uma vida mais saudável. Até o próximo vídeo.